Rapaziada, nós estamos aqui em mais uma aula e nessa aula nós vamos conjugar o SU 079 com o SU 200. E aí nós fizemos o SU 200, nós usamos ele em L SU 200 e aqui em cima nós usamos o SU 82. Então aí a gente fez o quadro e aqui a gente fez o seguinte: a gente utilizou o macho, o SU 079, fechamos um quadro, depois colocamos aqui a pingadeira. E aí também, antes de colocar a parte de cima, a gente colocou os bracinhos aqui, certo? Das nossas aulas anteriores. Agora nós vamos fazer a conjugação do SU 079 com o SU 200, que é o quadro. Só que antes de fazer essa conjugação, alguns alunos aí ficaram com dúvida acerca do macho e cunha. Então é o seguinte: a cunha, todas as vezes que você pegar o macho e a cunha ela tem uma parte mais grossa e uma parte mais fina. Então você sempre vai utilizar ela dessa forma: parte mais fina, e aí você vai apertando até ela travar. E você pergunta: quantas batidas eu tenho que dar? Até você sentir o torque, que ela não abre mais, é o ponto de você parar. Agora, o macho, ele tem uma posição. Então tem um lado dele aqui, que quando você olha, tem um canalzinho. E quando você pegar na mão, você vai sentir que ele tem um canalzinho desse lado. E esse canal dele sempre vai entrar para dentro da peça. Deixa eu só achar uma peça aqui com grau, só um momento. Ó, estou com a peça com grau. Então quando eu for colocar a cunha, eu vou olhar aqui e eu vou olhar que esse canalzinho sempre ele vai entrar para dentro da peça, sempre entrar. Então sempre a parte reta vai ficar aqui. E aí a cunha, ela vai fazer esse serviço, parte menor, e aí ela entra até travar. Se você colocar ela com a mão, ela já trava aqui no perfil. Dá 2, 3 batidinhas, ela já travou. Beleza? Então essa foi a dúvida aí que nós estamos esclarecendo. E agora vamos partir para a nossa conjugação. Vamos pegar o nosso quadro, SU 079. Já está com o bracinho dentro da pingadeira. E o que nós vamos fazer? Nesse quadro é o seguinte: você sempre vai ter uma parte de nylon nele e uma parte de alumínio. A parte de nylon que eu digo, esse nylon que desliza. Na hora que a gente colocou ele para ele dentro, eu expliquei que esse nylon sempre é a parte de cima, vai ficar do lado da pingadeira. Então a gente vai jogar ele todo para baixo e a gente vai abrir, formando meio que um 45. E aí é o seguinte: a minha posição está aqui, eu venho com o quadro, pingadeira para cima. Está jogando todo para baixo. Eu venho com o quadro, e aí a parte reta do SU 82 é a parte de cima, beleza? E onde é fechado o U com o SU 200 é a parte de baixo. Eu venho aqui, ó, no canal, não precisa bater. Aqui, ó, se deu as folgas certas, ele vai descer naturalmente. Então aqui é o seguinte: depois que você fez isso, você só vai virá-lo, e aí você vai descer ele até embaixo. Tá vendo? Ele já fechou. Já funcionou. Bate ele até não encostar e ele tem que funcionar. Você vai abrir só um pouquinho. Se você abrir ele muito e voltar, ele vai bater. Por quê? Porque ele não está regulado ainda. Você vai bater até o final. Fechou. Você vai abrir um pouquinho e você vai pegar a sua chavinha, chave Allen. Esses parafusos aqui, ele acompanha o bracinho. Quando você compra o bracinho, tem todos esses parafusinhos Allen aqui, que é para a gente poder fazer a regulagem, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai abrir um pouquinho, a gente vai usar pingadeira para baixo, só vai abrir um pouquinho e aí a gente já vai colocar o parafuso da regulagem aqui, ó, na parte do alumínio. É travar. Fazer isso dos dois lados, tá bom? Não tem dificuldade alguma. Essa regulagem aqui ela é bem simples. Beleza, apertei, desci o máximo que eu pude. Agora no bracinho também tem o mesmo canal para a gente colocar o parafuso Allen junto com a chavinha Allen. Então é bom comprar um joguinho de chavinha Allen, tá? Com todas as medidas aí que sempre a gente está utilizando. Então, colocamos de um lado e eu vou abrir aqui. Talvez fique até melhor para você visualizar o lado daí. Eu vou colocar o outro lado aqui também. E depois que eu colocar, apertei. Não precisa sangrar, só vai apertar.
você vê se ele está funcionando. Aqui ele já está regulado. Beleza? Essa é a regulagem então do bracinho. SU 079 é o quadro, SU 200 a folha, está regulado. Nosso próximo passo. Deitei ele aqui, vou pegar a trena, pegar o lápis, dividir o meio do quadro de dentro, do SU 200, da folha. Então vou dividir aqui. Porque no meu caso está dando 50, então o meio é 25. Dividir. Para que essa divisão? Porque agora a gente vai colocar o fecho central. Então o fecho central ele vem basicamente desmontado. Então a gente vai montar ele. E é simples de montar ele também, tá? Coloca aqui, ó. Chave Allen. Parafuso. Não precisa apertar, só apenas dar um início aqui para a gente poder colocar ele no lugar, tá? Não tem dificuldade. Esse daqui já é próprio para a linha Suprema. Então tem da linha 25, tem da linha 30, então você tem que comprar a linha Suprema, porque aqui já tem a medida do baguete. Então aqui você vai ver que você marcou a metade, e aí você vai colocar ele em 90 graus, você vai tentar colocar ele alinhado aqui, ó. Basicamente, ele está colocado no lugar. Então aqui você vai e aperta. Conforme você vai apertando, ele vai abrindo e aí ele fixa melhor no canalzinho do baguete, tá? O outro lado, da mesma forma, beleza? E aí ele vem esses dois acabamentos aqui, só você olhar a posição, que a posição, essa posição aqui maior é para cima, tá? No caso, aqui, ó, um de um lado, o outro do outro lado. O que vai segurar ele legal aqui no lugar é onde nós colocarmos o baguete aqui para segurar o vidro, mas aqui já está regulado. Aqui, ó, funcionando perfeitamente com os acessórios, com o bracinho e com o fecho central. Vamos fazer assim, você dá uma olhada, abriu, até onde ele abre, 90 graus, a pessoa vir por cima e limpar, tá? Às vezes isso aqui é colocado em banheiro, segundo andar, é colocado em vão de escada, e aqui, ó, fechou. Simples, fácil. Essa daí foi a nossa aula sobre conjugação do marco com a folha, também regulagem dos bracinhos e a colocação do fecho central. Então na próxima aula nós vamos colocar a espuma adesiva aqui para receber o vidro, e aí depois do vidro nós vamos colocar o baguete, a borracha, e aí a nossa parte da montagem vai estar terminada, e aí nós vamos partir para a próxima parte, que é a parte da embalagem. Então te vejo na próxima aula e tenha um bom dia.